Você já se perguntou o que realmente está por trás dos símbolos e visões do livro de Apocalipse? Prepare-se para uma jornada épica através das páginas finais da Bíblia, como você nunca viu antes. Neste vídeo, vamos desvendar o mistério e a majestade do Apocalipse, explorando desde as mensagens profundas e enigmáticas das cartas às igrejas, até a gloriosa visão da Nova Jerusalém. Descubra como o Apocalipse não é apenas um livro de juízos, mas uma história de esperança e redenção que transformará sua visão sobre o futuro e sua fé. Assista até o final para entender como cada visão se entrelaça para revelar um plano divino que promete um final glorioso para todos que buscam a verdade. Este é o seu guia definitivo para o Apocalipse. Não perca! Se você deseja aprofundar seu conhecimento bíblico e explorar temas que transformam sua fé, inscreva-se no canal agora. Aqui você encontrará vídeos que revelam os mistérios das Escrituras e trazem clareza para os dias de hoje. Não se esqueça de ativar o sininho para ser o primeiro a receber nossas novas reflexões. Junte-se a nós nessa jornada espiritual e fortaleça sua caminhada com Deus. Imagine-se em uma ilha deserta, cercado pelo som incessante das ondas, quando, de repente, os céus se abrem e uma visão indescritível aparece diante de seus olhos. Assim começa o livro do Apocalipse, escrito por João, um dos apóstolos de Jesus, enquanto estava exilado na ilha de Patmos. O primeiro capítulo desse livro é uma introdução impressionante, onde João nos leva a testemunhar uma das revelações mais profundas e gloriosas de toda a Bíblia, a visão do Cristo glorificado. João começa sua narrativa dizendo: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Esta não é apenas uma visão comum, é uma revelação dada diretamente por Deus, com a missão de iluminar os servos de Cristo sobre os eventos que moldarão o fim dos tempos. E o mensageiro desta revelação? O próprio Cristo, em sua glória e majestade, revelado de uma forma que poucos poderiam imaginar. João nos transporta para o momento em que, num domingo, ele se encontra em espírito. De repente, ele ouve uma voz poderosa, como o som de uma trombeta. Essa voz o chama a escrever o que vê e enviá-lo às 7 igrejas da Ásia. Aqui, as 7 igrejas representam não apenas congregações específicas, mas toda a Igreja de Cristo através dos tempos, significando a universalidade da mensagem. João então se vira para ver quem falava com ele, e o que ele vê é nada menos que o Cristo glorificado. Ele descreve Jesus como alguém semelhante a um filho do homem, uma referência direta à profecia de Daniel 7:13, indicando a natureza messiânica de Cristo. Ele está vestido com um manto que desce até os pés e um cinturão de ouro ao redor do peito, simbolizando sua realeza e pureza. Essa imagem de Cristo como rei e sacerdote é um lembrete poderoso de sua autoridade e de sua função como mediador entre Deus e a humanidade. Os olhos de Cristo, como chama de fogo, penetram o mais profundo da alma, revelando sua onisciência e justiça. Esses olhos veem tudo, conhecem tudo, e ninguém pode esconder seus pecados ou intenções diante dele. Seus pés, como bronze polido, refinado em uma fornalha, falam de sua pureza absoluta e da força com a qual ele trará julgamento ao mundo. Cristo está firmemente enraizado na justiça, e seus caminhos são perfeitos. Sua voz, como o som de muitas águas, ecoa com autoridade divina, poderosa e inescapável. É uma voz que acalma e, ao mesmo tempo, sacode as fundações do universo. Em sua mão direita, ele segura 7 estrelas, que são os anjos das 7 igrejas. Isso simboliza sua soberania sobre a igreja e a proteção divina que ele oferece aos seus servos. Da sua boca
sai uma espada afiada de 2 gumes, representando a palavra de Deus, que julga e divide o bem do mal. A palavra de Cristo é decisiva, penetrante e poderosa, capaz de trazer tanto salvação quanto condenação. Seu rosto brilha como o sol em todo o seu esplendor, uma demonstração clara de sua divindade e da glória que o cerca. Diante dessa visão, João cai como morto. Quem poderia permanecer de pé diante de tamanha glória? Mas Cristo, em sua misericórdia, coloca a mão direita sobre João e diz: Não temas. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E eu tenho as chaves da morte e do Hades. Cristo não é apenas o começo e o fim de todas as coisas, mas ele é também o vencedor sobre a morte, o que dá esperança a todos que nele confiam. Este capítulo não é apenas uma visão gloriosa de Cristo, é um chamado à igreja para estar preparada, para entender a majestade e o poder do Senhor que servimos, e para manter a fé, sabendo que Cristo é soberano sobre todas as coisas. Ele conhece nossas obras, nossos desafios, e está presente em meio à sua igreja, guiando, corrigindo e, finalmente, trazendo a vitória. Esta revelação do Cristo glorificado é um lembrete poderoso de quem Jesus realmente é. Não apenas o Cordeiro que foi sacrificado, mas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que reina com justiça e poder. Ao meditarmos sobre essa visão, somos chamados a reverenciar, adorar e seguir aquele que é digno de toda honra e glória. Esse é o Cristo que João viu, e essa é a visão que deve preencher nossos corações com esperança, temor e uma devoção renovada. Ao final deste vídeo, deixe essa imagem do Cristo glorificado transformar a maneira como você vive, sabendo que Ele é soberano, justo e está no controle absoluto de todas as coisas. Os cabelos brancos de Jesus, conforme descritos na visão de João em Apocalipse 1:14, têm um significado profundo e simbólico. João descreve Jesus com cabeça e cabelos brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Esse detalhe não é meramente estético, mas carrega consigo significados teológicos e simbólicos que reforçam a identidade e a natureza de Cristo. 1. Sabedoria e eternidade. Cabelos brancos, especialmente na cultura bíblica, são frequentemente associados à sabedoria e experiência adquiridas com a idade. Em Provérbios 16:31, a coroa de honra dos cabelos brancos é atribuída àqueles que seguem o caminho da justiça. No contexto da visão de Cristo, os cabelos brancos simbolizam sua sabedoria divina e eterna. Jesus é descrito como aquele que é, que era e que há de vir. Apocalipse 1:8. E seus cabelos brancos ressaltam essa qualidade eterna e imutável, mostrando que Ele é o Deus de todos os tempos, infinitamente sábio. 2. Pureza e santidade. A brancura dos cabelos de Jesus também simboliza pureza e santidade absolutas. O branco é frequentemente usado na Bíblia como símbolo de pureza, ausência de pecado e perfeição. Ao descrever os cabelos de Cristo como brancos como a neve, João está enfatizando a natureza completamente pura e santa de Jesus. Ele é o Cordeiro sem mancha, aquele que é totalmente separado do pecado e cuja santidade é perfeita. 3. Divindade e majestade. A imagem de Cristo com cabelos brancos também ecoa uma visão do Antigo Testamento, especificamente em Daniel 7:9, onde o ancião de dias é descrito com cabelos brancos como a lã. O ancião de dias é uma representação de Deus Pai, e ao descrever Jesus de maneira semelhante, João está afirmando a divindade de Cristo. Isso sugere que Jesus não é apenas um ser humano, mas compartilha da majestade e glória do próprio Deus,
sendo coigual com o Pai, em poder, glória e eternidade. Em resumo, os cabelos brancos de Jesus revelam sua sabedoria divina, pureza absoluta, santidade imaculada e sua natureza eterna e divina. Essa descrição nos lembra que Cristo não é apenas o Salvador, mas também o soberano Senhor, digno de toda a adoração e reverência. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, João nos apresenta as cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, cada uma contendo ensinamentos profundos e simbólicos que são relevantes para a igreja de todas as eras. Vamos explorar alguns versículos-chave de cada carta e suas implicações teológicas e espirituais. Éfeso, Apocalipse 2, 1 a 7, versículo-chave. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Explicação. A igreja de Éfeso é elogiada por suas obras, paciência e por não suportar os que são maus. No entanto, Cristo repreende a igreja por ter abandonado o primeiro amor. Este primeiro amor pode ser entendido como a devoção inicial e o fervor espiritual que marcaram o começo da vida cristã dos Efésios. A advertência aqui é sobre o perigo de permitir que as rotinas religiosas substituam a verdadeira paixão por Cristo. Esmirna, Apocalipse 2, 8 a 11. Versículo-chave. Apocalipse 2, 10. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Explicação. A igreja de Esmirna é uma igreja sofredora, perseguida por causa da fé. Jesus encoraja os membros a permanecerem fiéis, mesmo diante da morte, prometendo-lhes a coroa da vida. Essa coroa simboliza a vida eterna e a recompensa celestial que espera aqueles que perseveram até o fim, destacando a esperança que transcende o sofrimento terreno. Pérgamo, Apocalipse 2, 12 a 17. Versículo-chave. Apocalipse 2, 13. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Explicação. Pérgamo é descrita como uma igreja que vive em uma cidade dominada pela idolatria e pela influência demoníaca, referida como o trono de Satanás. Apesar disso, a igreja mantém a fé em Cristo. No entanto, Jesus os adverte contra doutrinas corruptas que estão infiltrando na congregação. Isso serve como um alerta para a necessidade de vigilância espiritual e a pureza da doutrina. Tiatira, Apocalipse 2, 18 a 29. Versículo-chave. Apocalipse 2, 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. Explicação. A igreja de Tiatira é elogiada por suas obras, amor, serviço, fé e paciência. Contudo, é criticada por tolerar uma falsa profetisa, simbolicamente chamada de Jezabel, que induz os membros ao pecado. Esta passagem ressalta o perigo de permitir que falsos ensinamentos e práticas pecaminosas se estabeleçam na igreja, corrompendo a sua santidade. Sardes, Apocalipse 3, 1 a 6. Versículo-chave. Apocalipse 3, 1. Tens nome de que vives e estás morto. Explicação. A igreja de Sardes tem a reputação de ser viva, mas na realidade está espiritualmente morta. Jesus os exorta a despertar e fortalecer o que resta, pois, se não vigiarem, ele virá como um ladrão. Esta mensagem é um chamado ao arrependimento e ao reavivamento espiritual, alertando contra a complacência. 6. Filadélfia, Apocalipse 3, 7, 13. Versículo-chave. Apocalipse 3, 7. Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. Explicação. A chave de Davi refere-se à autoridade messiânica de Cristo, que tem o poder de abrir e fechar portas que ninguém mais pode. A igreja de Filadélfia é elogiada por sua fidelidade e recebe a promessa de que será guardada da hora da tentação que virá sobre o mundo. Isso indica a proteção divina sobre aqueles que permanecem fiéis
mesmo em tempos de tribulação global. Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Versículo-chave, Apocalipse 3,16. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Explicação. Laodiceia é a igreja morna, que não é nem fria nem quente. Esta mornidão espiritual representa a indiferença e a autossuficiência que Cristo condena fortemente. Ele os aconselha a comprarem ouro refinado no fogo, que simboliza a verdadeira riqueza espiritual, e a se vestirem de roupas brancas, representando a pureza. A mensagem é um forte chamado ao arrependimento e à renovação espiritual. Essas cartas são mais do que apenas instruções para as igrejas do primeiro século. Elas são lições eternas sobre a condição espiritual da igreja ao longo dos tempos. Elas nos desafiam a refletir sobre nossa própria fé e a buscar um relacionamento autêntico e fervoroso com Cristo, independentemente das circunstâncias. A partir do capítulo 4, João é transportado em espírito para o céu, onde ele tem uma visão incrível da adoração celestial ao redor do trono de Deus. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 8, João descreve 4 seres viventes que ele vê diante do trono de Deus. Esses seres são descritos como tendo 6 asas e sendo cheios de olhos, tanto por dentro quanto por fora. Uma representação que simboliza a vigilância e o conhecimento total. Esses 4 seres viventes não param de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Essa repetição da palavra santo 3 vezes é uma ênfase na santidade absoluta de Deus, destacando sua pureza, perfeição e separação do pecado. Essa visão de adoração celestial estabelece o tom para os eventos subsequentes que serão revelados nos capítulos seguintes do Apocalipse. Ela nos lembra que, apesar das calamidades e julgamentos que estão prestes a ser descritos, Deus é soberano sobre todas as coisas e é digno de adoração e louvor contínuos. Esta cena celestial oferece conforto e esperança aos crentes, afirmando que, no centro de todas as coisas, Deus reina supremo e que sua santidade e poder são inquestionáveis. O capítulo 5 do livro de Apocalipse nos conduz a uma cena celestial de profunda reverência e mistério. Ali, no centro do trono de Deus, é revelado o Cordeiro, Jesus Cristo, aquele que é o único digno de abrir o livro selado com 7 selos. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, João, o apóstolo, testemunha uma visão que desafia a imaginação. Ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto, mas que está de pé, vivo e poderoso. Este cordeiro carrega em si 7 chifres e 7 olhos, símbolos que representam os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Aqui, a plenitude do poder e da visão divina está manifestada em Cristo, o Cordeiro sacrificado, mas vitorioso. Este momento é de grande significado e emoção, pois revela a centralidade de Cristo na história da redenção. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas que venceu a morte e agora detém todo o poder e conhecimento. A visão de João nos lembra que, embora Cristo tenha se humilhado ao ponto de morrer na cruz, ele ressuscitou com glória e autoridade supremas. Sua morte e ressurreição o tornam o único capaz de desvendar os mistérios de Deus e de executar os juízos sobre a terra. À medida que o Cordeiro começa a abrir os selos, no capítulo 6, os eventos que se desdobram são aterrorizantes. Cada selo aberto revela uma parte do plano divino, trazendo juízos que impactam toda a criação. Os primeiros 4 selos libertam os famosos 4 cavaleiros do Apocalipse, que personificam forças devastadoras: a conquista, a guerra, a fome e a morte. Estes cavaleiros não são apenas figuras simbólicas, eles representam realidades que já têm operado no mundo e que se intensificarão à medida
que o fim se aproxima. O sexto selo, descrito em Apocalipse, capítulo 6, versículos 12 ao 14, nos leva a um clímax de terror e antecipação. Com sua abertura, ocorre um grande terremoto. O sol se escurece, a lua torna-se como sangue, e as estrelas do céu caem sobre a terra. Estes sinais cósmicos e naturais são presságios do grande dia da ira do Senhor. Eles são manifestações visíveis do julgamento iminente, quando Deus finalmente trará justiça e retidão, destruindo o mal e estabelecendo seu reino eterno. Apocalipse, capítulo 7, versículo 4. Nos apresenta um momento de pausa nos juízos divinos, onde João vê 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Este versículo é profundo em seu simbolismo e significado. O número 144 mil representa, de maneira simbólica, a totalidade do povo de Deus na terra. É uma cifra que evoca a ideia de plenitude e perfeição, sendo composta de 12, o número das tribos de Israel, multiplicado por si mesmo e por 1000. Isso significa que o povo de Deus, mesmo em meio aos julgamentos apocalípticos, está completamente protegido e guardado por ele. As tribos de Israel mencionadas indicam não apenas o Israel literal, mas o Israel espiritual, a Igreja, o povo de Deus em todas as épocas. Estes são os que foram selados, ou seja, marcados por Deus com o seu selo de proteção. Esse selo representa a garantia de que, apesar das tribulações, eles pertencem a Deus e são preservados por Ele. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, a visão de João se expande para uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas mãos. Este versículo nos transporta para a dimensão celestial, onde a diversidade da criação de Deus é celebrada. Aqui, vemos uma imagem poderosa da inclusão divina. Pessoas de todas as origens, culturas e línguas estão reunidas diante de Deus. Isso revela o alcance universal do Evangelho e a missão de salvação que abrange toda a humanidade. Nos capítulos 8 e 9 do Apocalipse, observamos um período de juízos intensos que recaem sobre a terra, conhecido como a Grande Tribulação. É crucial entender que a Igreja não estará mais na terra durante este período de sofrimento e calamidade, conforme revelado nas Escrituras. Apocalipse, capítulo 8, e Apocalipse, capítulo 9, descrevem a ação dos 7 anjos com as 7 trombetas, cada uma trazendo um juízo devastador. Cada trombeta desde a destruição de um terço da vegetação, mares e rios, até a escuridão, que atinge um terço do sol, as estrelas. No entanto, é importante Apocalipse, capítulo 7, a ação divina durante esses juízos. Apocalipse, temos 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel, que são protegidos durante esses eventos. Esta marcação é feita apenas para os servos de Deus na terra, não para a Igreja que já foi removida antes do início da Grande Tribulação. Para entender a ausência da Igreja durante a Grande Tribulação, é essencial considerar 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, onde Paulo fala sobre o arrebatamento da Igreja. Porquanto o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A promessa do arrebatamento
indica que a igreja será retirada da terra antes do período de tribulação descrito em Apocalipse. Esta interpretação é apoiada por estudiosos e teólogos renomados. John F. Walvoord, um proeminente teólogo escatológico, escreve em seu livro The Rapture Question: a doutrina do arrebatamento é clara nas Escrituras e assegura que a igreja será retirada da terra antes do início da grande tribulação. Este evento é um dos pilares da escatologia pré-tribulacional, que coloca a igreja em segurança antes dos juízos divinos começarem. Charles C. Ryrie, em seu Ryrie Study Bible, também confirma: o arrebatamento é a crença de que a igreja será tirada da terra antes do início da grande tribulação. As evidências bíblicas apoiam essa visão, mostrando que a igreja não estará presente durante o período dos juízos das trombetas e dos selos. Herschel Hobbs, em seu livro An Exposition of the Book of Revelation, afirma: o fato de que os juízos das trombetas e das taças não incluem a igreja demonstra que ela já foi removida da terra. O arrebatamento é a garantia de que os crentes não enfrentarão a ira de Deus, conforme revelado nas Escrituras. Assim, as passagens de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, e a ausência da igreja nos eventos descritos em Apocalipse são evidências claras de que a igreja será retirada da terra antes do início da grande tribulação. A proteção divina para os 144 mil selados em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4, confirma que a igreja não está incluída neste grupo de fiéis na terra durante esse tempo de julgamento. A grande tribulação será um período de grande sofrimento e juízo, mas para a igreja, a promessa é a segurança e a presença com Cristo nos céus, conforme as Escrituras e o consenso de estudiosos teológicos renomados. Apocalipse, capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falando comigo, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. 2. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para experimentar os que habitam na terra. Neste versículo, Jesus promete guardar os fiéis da hora da tentação, ou da grande tribulação. Esta promessa é entendida por muitos estudiosos como uma garantia de que a igreja será removida antes de que os juízos comecem. 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Este versículo afirma que os crentes não estão destinados a enfrentar a ira de Deus, que é um tema central durante a grande tribulação. A implicação é que a igreja será protegida da ira divina através do arrebatamento. 4. Romanos, capítulo 5, versículo 9. Muito mais, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Assim como em 1 Tessalonicenses 5, 9, este versículo sublinha que a salvação dos crentes inclui ser poupado da ira de Deus, que é uma característica dos eventos da grande tribulação. 5. Apocalipse, capítulo 7, versículo 14. E eu lhe disse: Senhor, tu o sabes. E ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Este versículo faz referência a um grupo de crentes que sobreviveram à grande tribulação. A menção desses santos depois do arrebatamento reforça a ideia de que a igreja foi removida antes desses eventos começarem e que este grupo representa os que foram salvos após a remoção da igreja. 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vô-lo teria dito.
Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui, Jesus promete levar os crentes para si mesmo, o que é interpretado como o arrebatamento. Isso implica que os crentes não estarão na terra durante o período de grande tribulação, quando Jesus virá novamente. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Este versículo é frequentemente interpretado por estudiosos como referindo-se ao Espírito Santo, que atua através da Igreja. A remoção da Igreja é vista como uma condição para o surgimento do Anticristo e o início da grande tribulação. Esses textos destacam a ausência da Igreja durante a grande tribulação. A promessa do arrebatamento indica que a Igreja será retirada da terra antes do período de tribulação descrito em Apocalipse. Esta interpretação é apoiada por estudiosos e teólogos renomados. John F. Walvoord, um proeminente teólogo escatológico, escreve em seu livro The Rapture Question: a doutrina do arrebatamento é clara nas Escrituras e assegura que a Igreja será retirada da terra antes do início da grande tribulação. Este evento é um dos pilares da escatologia pré-tribulacional, que coloca a Igreja em segurança antes dos juízos divinos começarem. Charles C. Ryrie, em seu Ryrie Study Bible, também confirma: o arrebatamento é a crença de que a Igreja será tirada da terra antes do início da grande tribulação. As evidências bíblicas apoiam essa visão, mostrando que a Igreja não estará presente durante o período dos juízos das trombetas e dos selos. Herschel Hobbs, em seu livro An Exposition of the Book of Revelation, afirma: o fato de que os juízos das trombetas e das taças não incluem a Igreja demonstra que ela já foi removida da terra. O arrebatamento é a garantia de que os crentes não enfrentarão a ira de Deus, conforme revelado nas Escrituras. O capítulo 10 do Apocalipse nos apresenta uma visão poderosa e simbólica que é central para entender o significado das revelações recebidas por João. Neste capítulo, João vê um anjo forte que desce do céu com um livrinho aberto em sua mão. Vamos explorar essa visão com profundidade e emoção, analisando o significado de cada elemento. O anjo forte, Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e o arco sobre a sua cabeça, e o rosto era como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Este anjo forte é uma figura impressionante, descrita com características majestosas. Vestido de nuvem, com um arco sobre a cabeça, o rosto como o sol, e as pernas como colunas de fogo. Essas descrições simbolizam a grandeza e a autoridade deste mensageiro celestial. Vestido de nuvem representa a majestade e o poder divino. As nuvens são frequentemente associadas à presença de Deus, indicando que o anjo vem com autoridade celestial. Arco sobre a cabeça sugere proteção e poder. O arco é um símbolo de autoridade e triunfo. Rosto como o sol indica a luminosidade e a pureza da revelação que o anjo traz. A luz do sol é um símbolo de clareza e verdade divina. Pernas como colunas de fogo representa a estabilidade e a purificação. O fogo é frequentemente associado ao julgamento e à purificação na Bíblia. O livrinho aberto. Apocalipse, capítulo 10, versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. O livrinho aberto que o anjo segura é um símbolo de revelação e conhecimento. O fato de o livro estar aberto sugere que a mensagem contida nele
está destinada a ser revelada e entendida. A posição do anjo, com um pé no mar e outro na terra, indica que a mensagem tem autoridade e impacto sobre toda a criação, tanto sobre as nações, representadas pelo mar, quanto sobre a terra. A instrução para comer o livrinho. Apocalipse, capítulo 10, versículo 9. E fui ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele te fará amargo o estômago, mas na tua boca será doce como mel. João é instruído a comer o livrinho, o que é uma ação carregada de simbolismo profundo. Comer o livrinho representa a assimilação total da mensagem divina. Comer é um ato de internalizar e fazer parte de si mesmo, indicando que João deve absorver a revelação completamente. Doce na boca simboliza a alegria e a beleza da mensagem recebida. As revelações de Deus, quando inicialmente recebidas, podem ser encantadoras e inspiradoras, refletindo a esperança e a promessa contidas na palavra divina. Amargo no estômago indica que, apesar da beleza e da promessa, a mensagem também contém aspectos de julgamento e sofrimento. O amargor simboliza a dor e a dificuldade que acompanham a verdade revelada, refletindo a realidade dos juízos que ainda virão e o impacto emocional que isso pode ter. Significado profundo e emocional. A visão do anjo forte com o livrinho é uma poderosa metáfora da revelação divina e do papel do profeta. O livrinho representa a palavra de Deus, que é ao mesmo tempo doce e amarga. A doçura reflete a esperança, a promessa e a beleza da salvação e da justiça divina, enquanto o amargor representa a dureza dos juízos que virão e o sofrimento que a humanidade enfrentará. Este momento de comer o livrinho também fala sobre a experiência do profeta ao receber e transmitir a mensagem de Deus. João deve enfrentar a realidade difícil e dolorosa dos juízos que estão prestes a ocorrer, mesmo enquanto testemunha a gloriosa verdade da vontade divina. A visão revela a complexidade da mensagem de Deus, a combinação de alegria e tristeza, esperança e juízo que acompanha a revelação divina. A experiência de João é um reflexo da experiência dos crentes em geral, que devem lidar com as verdades divinas que, embora prometam um futuro glorioso, também exigem enfrentar realidades difíceis e desafiadoras. A profundidade emocional dessa visão nos convida a refletir sobre a natureza da revelação divina em nossas próprias vidas, a beleza e a esperança que encontramos na verdade de Deus, bem como os desafios e as dificuldades que enfrentamos ao aplicar essa verdade em um mundo caído. No capítulo 11 do Apocalipse, encontramos uma das visões mais dramáticas e carregadas de simbolismo do livro: as duas testemunhas. Vamos explorar cada detalhe dessa visão com profundidade e emoção, destacando os capítulos e versículos para compreender o significado de cada elemento. As duas testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. E dou poder aos meus dois testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. As duas testemunhas representam uma figura de autoridade e profecia durante a grande tribulação. Esses profetas são enviados por Deus para testemunhar e proclamar a verdade divina em um período de grande caos e oposição. Vamos detalhar o significado de cada aspecto. 1260 dias. Este período equivale a 3 anos e meio, um tempo significativo durante a grande tribulação. É um período de intensos juízos e provações, e as testemunhas estão presentes para trazer uma mensagem de advertência e esperança. Vestidas de saco. O uso de roupas de saco simboliza arrependimento e luto. Essas vestes representam a seriedade e o pesar pela condição pecaminosa da humanidade
e a necessidade urgente de arrependimento, os poderes das testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para torná-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. As duas testemunhas possuem poderes extraordinários, que são semelhantes aos milagres realizados pelos profetas do Antigo Testamento. Fechar o céu impede a chuva, simbolizando a seca e a escassez que resultam de um julgamento divino. Esta ação é um sinal de que Deus está descontente com a humanidade. Transformar águas em sangue remete às pragas do Egito, simbolizando o juízo divino e a gravidade da situação em que a humanidade se encontra. Ferições com pragas representam a severidade e a continuidade do julgamento divino, sublinhando o fato de que o arrependimento é imperativo. A morte e ressurreição das testemunhas. Apocalipse, capítulo 11, versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e vencê-las-á, e matá-las-á. A besta que sobe do abismo é uma figura de poder maligno e oposição a Deus. Sua vitória aparente sobre as duas testemunhas é um momento sombrio, simbolizando a aparente prevalência do mal e da injustiça durante a grande tribulação. Matar as testemunhas significa a tentativa de silenciar a voz da verdade e da justiça em um tempo de grande tribulação e desespero. Apocalipse, capítulo 11, versículo 9. E de alguns dos povos e tribos e línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos sejam sepultados. O tempo de 3 dias e meio que as testemunhas permanecem mortas é um símbolo de completa derrota e desespero. O fato de que suas mortes são expostas publicamente aumenta o sentimento de triunfo do mal sobre o bem. Mas isso é apenas temporário. Apocalipse, capítulo 11, versículos 11 e 12. E depois dos 3 dias e meio, entrou neles o Espírito de vida da parte de Deus, e puseram-se em pé sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. No capítulo 12 do Apocalipse, encontramos uma visão cheia de simbolismo e profundo significado, que descreve a luta cósmica entre o bem e o mal. Vamos explorar essa visão com profundidade e emoção, analisando o significado de cada elemento descrito. A mulher vestida de sol. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, e a lua debaixo dos seus pés, e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. A mulher vestida de sol é uma figura central nessa visão, e cada detalhe da sua descrição carrega significados profundos. Vestida do sol. O sol representa a glória e a justiça de Deus. A mulher vestida do sol simboliza pureza, majestade e a presença divina. A luz do sol também pode representar o brilho e a importância da mensagem divina que ela carrega. A lua debaixo dos seus pés. A lua reflete a luz do sol e simboliza a influência e o controle sobre o tempo e as estações. A lua debaixo dos pés da mulher indica a subjugação das forças das trevas e a autoridade divina sobre a criação. Coroa de 12 estrelas. As 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, indicando que a mulher é uma figura que abrange o povo de Deus. A coroa simboliza autoridade e realeza, sugerindo que a mulher tem um papel vital e soberano no plano divino. O filho que está destinado a governar. Apocalipse, capítulo 12, versículo 2. E estava grávida e clamava com dores de parto, com ânsias de dar à luz. A mulher grávida está prestes a dar à luz um filho, que é descrito como alguém com um destino grandioso. Dores de parto. As dores de parto
simbolizam a agonia e a luta para trazer algo novo e significativo à vida. Representam a luta da mulher e a preparação para o nascimento de um filho com um destino divino. Apocalipse, capítulo 12, versículo 5. E deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O filho varão que nasce é destinado a governar todas as nações com um cetro de ferro, um símbolo de autoridade e domínio absoluto. Este filho é geralmente interpretado como Jesus Cristo, que veio para reinar e cumprir o plano de salvação de Deus. Reger todas as nações com cetro de ferro. O cetro de ferro simboliza um governo firme e autoritário, destacando a justiça e o poder divino na administração do reino. Dragão, tentando devorar o filho. Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. E a sua cauda levava a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão estava em pé diante da mulher que ia dar à luz, para que, quando desse à luz, lhe tragasse o filho. O dragão é identificado como Satanás e é uma figura de oposição e malignidade. Cauda que leva a terça parte das estrelas. As estrelas representam anjos. A cauda do dragão, que arrasta um terço das estrelas, sugere a queda de muitos anjos rebeldes que se aliaram a Satanás. Tentativa de devorar o filho. O dragão está pronto para destruir a nova vida e o plano de Deus. Isso simboliza a oposição feroz de Satanás ao plano divino e ao próprio Cristo, a ascensão e proteção da mulher. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus, para que lá a sustentem por 1260 dias. Após a tentativa fracassada de devorar o filho, a mulher foge para o deserto, um lugar de proteção divina. Fugiu para o deserto. O deserto simboliza um lugar de refúgio e proteção, longe da ameaça do dragão. É um lugar de isolamento, onde a mulher é guardada e protegida. 1260 dias. Este período, equivalente a 3 anos e meio, é um tempo de proteção divina durante um período de grande tribulação e perseguição. Significado profundo e emocional. A visão da mulher vestida de sol é uma poderosa metáfora da luta entre a justiça divina e as forças do mal. A mulher representa a pureza, a realeza e a proteção divina. Pode ser vista como uma representação da Igreja, do povo de Deus, ou até mesmo de Maria, a mãe de Jesus, dependendo da interpretação. O Filho, Jesus Cristo, com seu papel como Salvador e Rei, está destinado a governar com justiça. O dragão simboliza Satanás e a oposição constante ao plano de Deus. Essa visão nos lembra que, apesar da oposição e da perseguição, a proteção divina é garantida. A luta entre o bem e o mal é intensa e real, mas a vitória final e a segurança dos que confiam em Deus são asseguradas. A visão é uma mensagem de esperança e encorajamento para todos que enfrentam dificuldades, destacando a soberania e a fidelidade de Deus em proteger e sustentar seu povo. No capítulo 13 do Apocalipse, encontramos uma visão carregada de simbolismo sobre as duas bestas, figuras de grande importância no contexto do livro. Vamos explorar essa visão com profundidade e emoção, analisando o significado de cada elemento descrito. A primeira besta. Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 e 2. E vi subir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, e os seus pés eram como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. A primeira besta emerge do mar,
e possui características que a tornam uma figura aterrorizante e poderosa. Do mar. O mar é frequentemente associado a tumultos e a forças caóticas na Bíblia. A besta que emerge do mar simboliza um sistema de poder turbulento e maligno, vindo de uma fonte de grande perturbação. 10 chifres e 7 cabeças. Os chifres e cabeças são símbolos de poder e autoridade. 10 chifres representam um governo ou poder com ampla influência, e 7 cabeças indicam um controle absoluto e domínio abrangente. A combinação sugere uma autoridade imperial e opressiva. Diademas e nomes de blasfêmia. Os diademas representam realeza e autoridade, enquanto os nomes de blasfêmia indicam uma afronta direta a Deus, desafiando a sua soberania e verdade. Semelhança a um leopardo, pés de urso e boca de leão. Esses animais são símbolos de força e crueldade. A besta combina essas características, indicando um poder terrível e destrutivo. A semelhança com um leopardo sugere agilidade e astúcia. Os pés de urso simbolizam força bruta e a boca de leão, ferocidade e poder na comunicação. A segunda besta. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 a 14. E vi outra besta subir da terra, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como um dragão. E exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga de morte foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, por causa dos sinais que lhe foi dado fazer à vista da besta, dizendo aos que habitam na terra que façam uma imagem à besta que tem a chaga da espada, e vive. A segunda besta emerge da terra e tem um papel crucial de apoio e engano. A segunda besta emerge da terra e tem um papel crucial de apoio e engano. Da terra. Diferente da besta do mar, que vem de uma fonte caótica, a besta da terra surge de um lugar que simboliza estabilidade e poder institucional. Ela representa uma autoridade religiosa ou ideológica que promove a adoração da primeira besta. 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro indicam uma aparência de benignidade e humildade, em contraste com a verdadeira natureza opressiva e malévola da besta. Os chifres de cordeiro sugerem uma fachada de autoridade espiritual ou moral. Falar como um dragão. Apesar da aparência de cordeiro, esta besta fala com a voz do dragão, Satanás, simbolizando engano e corrupção. Isso revela a natureza falsa e enganosa de sua autoridade. Fazer grandes sinais. Realiza milagres e prodígios para enganar os habitantes da terra, demonstrando poder sobrenatural para validar sua autoridade e engano. Imagem da besta. A criação de uma imagem para adorar simboliza a imposição de adoração forçada e a substituição do verdadeiro culto a Deus pelo culto à própria besta. A marca da besta. Apocalipse, capítulo 13, versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. A marca da besta, 666, é um dos símbolos mais conhecidos e enigmáticos do Apocalipse. Número de homem. Sugere que a besta representa um sistema humano, político ou religioso. O número é associado à imperfeição e ao fracasso em comparação com o número de Deus, que é 7, simbolizando a perfeição. 666. Este número é frequentemente interpretado como um símbolo de completa imperfeição e oposição a Deus. É uma tentativa de imitar a perfeição divina, mas falha miseravelmente. A marca representa o controle e a subjugação dos que seguem o sistema maligno da besta. A visão das 2 bestas é uma metáfora poderosa para os sistemas que se opõem a Deus
e enganam a humanidade. Primeira besta representa sistemas políticos e governamentais que são opressivos, cruéis e antiéticos, desafiando a autoridade divina e trazendo sofrimento e injustiça. Segunda besta simboliza sistemas religiosos ou ideológicos que apoiam e promovem a adoração da primeira besta, usando engano e falsidade para atrair e controlar as pessoas. Marca da besta representa a escolha final entre seguir o sistema maligno ou permanecer fiel a Deus, com o número 666 sublinhando a completa oposição à perfeição divina e o fracasso dos sistemas humanos em comparação com a verdade e justiça de Deus. Essa visão é um convite para reconhecer e resistir às forças do mal que se manifestam em sistemas opressivos e enganosos. É um chamado para permanecer fiel a Deus e evitar a adoração de qualquer coisa que se oponha ao seu reino. A imagem das bestas serve como um alerta sobre a natureza do mal e a necessidade de discernimento espiritual em tempos de grande tribulação e engano. No capítulo 14 do Apocalipse, João nos apresenta uma visão rica em contrastes e significados profundos. O Cordeiro e os 144.000. Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. E vi, e eis que estava no monte Sião um cordeiro, e com ele 144.000, que tinham o nome dele e o nome de seu pai escrito em suas testas. A visão do cordeiro em pé, sobre o monte Sião, é central nesta parte do Apocalipse, e cada elemento da cena tem um significado profundo. As mensagens dos 3 anjos. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Apocalipse, capítulo 14, versículo 8. E seguiu outro anjo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse, capítulo 14, versículo 9 e 10. E um terceiro anjo o seguiu, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, beberá também do vinho da ira de Deus, que se deitou sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre perante os santos anjos e perante o Cordeiro. Os 3 anjos proclamam mensagens de juízo e advertência. Primeiro anjo proclama o evangelho eterno, chamando todos os povos a temer e adorar a Deus, o Criador. É um convite para reconhecer a soberania de Deus e se preparar para o seu juízo iminente. Segundo anjo anuncia a queda de Babilônia, um símbolo de corrupção e apostasia. Babilônia representa os sistemas mundiais e as corrupções que se opõem a Deus, e sua queda é um sinal de que a justiça divina está prestes a se manifestar. Terceiro anjo adverte contra a adoração da besta e a recepção de sua marca. Aqueles que se alinham com o sistema maligno enfrentarão a ira de Deus, um destino de tormento eterno. A mensagem enfatiza a seriedade de se comprometer com o mal e a importância de escolher a lealdade a Deus. A grande colheita. Apocalipse, capítulo 14, versículo 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sobre a nuvem um como o filho do homem, que tinha na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice aguda. Apocalipse, capítulo 14, versículos 15 e 16. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, pois a ceifa da terra está madura. E o que estava sentado sobre a nuvem lançou a sua foice sobre a terra, e a terra
foi ceifada. Apocalipse, capítulo 14, versículos 17 a 20. E saiu outro anjo do templo que está no céu, também tendo uma foice aguda. E outro anjo saiu do altar, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e corta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e cortou as uvas da videira da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e do lagar saiu sangue até a altura dos freios dos cavalos, por 1.600 estádios. A grande colheita simboliza o juízo final. O Filho do Homem representa Jesus Cristo, que possui a autoridade para realizar a colheita final. A coroa de ouro simboliza sua realeza e domínio. A foice aguda é usada para ceifar, um ato de separar o justo do ímpio. A colheita é um símbolo de julgamento, onde os frutos, as ações e escolhas da vida de cada pessoa são avaliados. Colheita da videira refere-se à colheita dos ímpios, cujas ações resultaram em uma abundância de pecado. A expressão sangue até a altura dos freios dos cavalos é uma imagem vívida do juízo severo e do resultado final do pecado. Significado profundo e emocional. Esta visão oferece um contraste poderoso entre a proteção e a salvação dos justos e o juízo implacável sobre os ímpios. Cordeiro e os 144.000 representam a segurança e a aprovação divina dos fiéis, contrastando com o caos e a corrupção do mundo. Eles simbolizam a certeza de que aqueles que permanecem fiéis a Deus serão salvos e protegidos. Mensagens dos 3 anjos enfatizam a urgência e a importância de escolher a adoração a Deus e evitar a corrupção e o engano. Elas servem como advertências e instruções para a humanidade sobre a seriedade do juízo divino. A grande colheita revela a realidade do juízo final, onde todos serão avaliados conforme suas ações. A separação entre o justo e o ímpio é um lembrete da necessidade de viver de acordo com os princípios de Deus. Essa visão é um chamado poderoso à reflexão e ao arrependimento, sublinhando a importância de escolher a lealdade a Deus e evitar as seduções e corrupções do mundo. Ela nos lembra da realidade do juízo divino e da esperança oferecida através da fidelidade ao Cordeiro. Nos capítulos 15 e 16 do Apocalipse, somos confrontados com a culminação do juízo divino através das 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus. Apocalipse, capítulo 15, versículo 1. E vi outro sinal no céu, grande e admirável, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas se consumou a ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus representam o clímax da justiça divina. 7 anjos. Os 7 anjos são os mensageiros que trazem as últimas pragas, simbolizando a plenitude e a perfeição do juízo de Deus. O número 7, associado à completude, indica que essas pragas são a conclusão final dos juízos. Últimas pragas. São descritas como as últimas porque completam o ciclo da ira de Deus. Elas representam o fim da paciência divina e a consumação do juízo, mostrando que não há mais espaço para arrependimento ou misericórdia. Apocalipse, capítulo 16, versículo 2. E o primeiro anjo foi e derramou a sua taça na terra, e fez-se uma úlcera má e perniciosa sobre os homens que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e ele se tornou sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivente no mar. Apocalipse, capítulo 16, versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e tornaram-se em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículo 8.
E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se tornou em trevas, e morderam-se as suas línguas de dor. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. E a grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Cada uma das 7 taças representa um juízo específico sobre a terra. Úlceras malignas. Apocalipse capítulo 16, versículo 2. E as úlceras malignas atingem aqueles que adoraram a besta, simbolizando a punição direta para os que rejeitaram a Deus. O sofrimento físico é um reflexo do desespero espiritual dos ímpios. Mar transformado em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículo 3. A transformação do mar em sangue representa a condenação e a morte. A imagem é um símbolo da devastação total e da falência dos sistemas que se opõem a Deus. Águas transformadas em sangue. Apocalipse, capítulo 16, versículo 4. A contaminação das fontes de água representa a privação de recursos essenciais, um castigo para aqueles que ignoraram a fonte verdadeira da vida. Queima pelo sol. Apocalipse, capítulo 16, versículo 8. O aumento extremo da temperatura simboliza o sofrimento intenso e o julgamento implacável sobre os ímpios. Trevas sobre o trono da besta. Apocalipse, capítulo 16, versículo 10. As trevas que cobrem o reino da besta mostram a falência total de seu poder e autoridade, revelando a impotência do mal diante do juízo divino. Secagem do Eufrates. Apocalipse, capítulo 16, versículo 12. A secagem do rio Eufrates prepara o caminho para o julgamento final, simbolizando a remoção de barreiras para o cumprimento do plano divino. Queda de Babilônia. Apocalipse, capítulo 16, versículo 19. A divisão e destruição de Babilônia representam a queda final dos sistemas corruptos e a vitória de Deus sobre o mal. O mistério da grande prostituta. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Apocalipse, capítulo 17, versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta, estes odiarão a prostituta, e a deixarão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão com fogo. A grande prostituta é um símbolo poderoso. Grande prostituta representa um sistema religioso corrupto e idólatra que se alia ao poder político para oprimir e perseguir os justos. Ela é descrita como assentada sobre muitas águas, indicando a influência abrangente sobre as nações e povos. Mãe das meretrizes. Significa que ela é a origem de toda a corrupção e abominação na terra. A aliança entre o sistema religioso corrupto e o poder político demonstra a gravidade da sua influência sobre a humanidade. Apocalipse, capítulo 17, versículo 16, revela a autodestruição da prostituta. Autodestruição do mal. A própria besta e seus aliados se voltarão contra a prostituta, simbolizando que o mal, ao final, se devora a si mesmo. Este é um ato de justiça divina, mostrando que as forças do mal não prevalecerão, mesmo contra seus próprios aliados. A queda de Babilônia. Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. E ouvi outra voz do céu que dizia:
sai dela, povo meu, para que não sejas cúmplice dos seus pecados e para que não recebas também das suas pragas. Apocalipse, capítulo 18, versículo 9 a 19. E os reis da terra, que cometeram fornicação e viveram dissolutamente com ela, chorarão e prantearão sobre ela, quando virem a fumaça do seu incêndio, e, de longe, por medo do seu tormento, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma hora veio o teu juízo. A queda de Babilônia é um evento significativo, chamado para sair. A voz do céu chama o povo de Deus a se separar de Babilônia para evitar o envolvimento nos pecados e no juízo que virá sobre ela. Isso simboliza a necessidade de santidade e separação do mal. Lamentação dos reis e comerciantes. A tristeza e o pranto pelos comerciantes e governantes contrastam com a alegria no céu. Eles lamentam a perda de riqueza e poder, enquanto a destruição de Babilônia é um sinal do triunfo de Deus sobre a corrupção. A vitória final de Deus. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 a 12. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava montado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça estavam muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que tinha feito os sinais diante dela, com os quais enganou os que tinham recebido a marca da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. A vitória final de Deus é celebrada com alegria. Bodas do Cordeiro representa a união final entre Cristo e sua igreja, simbolizando a consumação da salvação e o estabelecimento do reino de Deus. É um evento de grande alegria e celebração. Cristo montado em um cavalo branco. Cristo é descrito como o fiel e verdadeiro, o juiz justo que derrota o mal. Suas coroas e olhos de fogo simbolizam sua soberania, pureza e poder. Lago de fogo. A derrota final da besta e do falso profeta é uma confirmação da justiça divina. O lago de fogo é o destino eterno para aqueles que se opuseram a Deus, simbolizando a destruição completa e irrevogável do mal. Essas visões nos mostram o destino final dos sistemas corruptos e a vitória definitiva de Deus. Elas são um convite à reflexão, à santidade e à confiança em que a justiça de Deus será plenamente realizada. O capítulo 20 do Apocalipse é um dos momentos mais significativos e emblemáticos da visão apocalíptica de João, revelando detalhes cruciais sobre o destino final do mal e a justiça divina. O milênio e a prisão de Satanás. Apocalipse, capítulo 20, versículo 2. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs sobre ele um selo, para que não engane mais as nações, até que se completassem 1000 anos. Satanás é preso. A prisão de Satanás no abismo marca o início do milênio, um período de 1000 anos, durante o qual ele é impedido de exercer seu poder de enganar as nações. Esta prisão simboliza a interrupção temporária da influência do mal sobre a terra, permitindo um tempo de paz e justiça sob o reinado de Cristo. A ideia de um selo sobre Satanás representa a certeza e a segurança de que seu poder está restringido, mostrando o controle absoluto de Deus sobre o mal. A libertação temporária de Satanás e a sua derrota final.
Apocalipse, capítulo 20, versículo 7. E quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. E sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar para a batalha, o número das quais é como a areia do mar. Após os 1000 anos, Satanás é solto por um curto período. Esse momento de liberação temporária tem um propósito profundo. Engano das nações. Satanás tenta enganar as nações novamente, demonstrando que mesmo após um longo período de paz, a inclinação humana para o pecado e a rebeldia continua. O fato de ele reunir um exército tão vasto quanto a areia do mar indica a persistência da maldade, mesmo após um milênio de domínio justo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 9. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, e desceu fogo do céu e os consumiu. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estavam a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. A derrota final de Satanás é um momento de triunfo definitivo para Deus. Destruição pelo fogo. O fogo que desce do céu para consumir os inimigos simboliza a intervenção direta e irresistível de Deus na defesa do seu povo e na erradicação do mal. É um ato de justiça divina que demonstra a supremacia de Deus sobre todas as forças do mal. Lago de fogo. Satanás, a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo, um destino de tormento eterno. Esse lago representa a punição final e irrevogável para aqueles que se opuseram a Deus. O tormento, dia e noite, para todo o sempre, sublinha a natureza eterna do julgamento de Deus sobre o mal. O grande julgamento, diante do trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O grande julgamento é um evento solene e definitivo. Trono branco. O trono branco simboliza a justiça pura e imparcial de Deus. A presença do Senhor é tão majestosa e poderosa que a terra e o céu fogem diante dele, indicando a magnitude do seu poder e a natureza absoluta do seu julgamento. Abertura dos livros. Os livros abertos representam o registro detalhado das obras de cada pessoa. O livro da vida é particularmente significativo, pois ele contém os nomes dos salvos. O julgamento de acordo com as obras reflete a realidade de que cada ação tem consequências e que Deus avalia com precisão a justiça. Apocalipse, capítulo 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A segunda morte e o lago de fogo. Morte e inferno. A morte e o inferno, sendo lançados no lago de fogo, representam a eliminação definitiva de todas as formas de sofrimento e separação de Deus. A segunda morte é uma separação eterna de Deus, um destino horrível para aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Lago de fogo. A exclusão final dos não salvos é um reflexo da justiça perfeita de Deus. A eternidade no lago de fogo é a consequência final
para aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Cristo. O capítulo 20 de Apocalipse nos oferece uma visão poderosa e comovente do desfecho da batalha entre o bem e o mal. O milênio mostra um período de paz sob o reinado de Cristo, enquanto a libertação temporária de Satanás e seu subsequente lançamento no lago de fogo ressaltam a vitória final sobre o mal. O grande julgamento diante do trono branco é a culminação da justiça divina, onde todos são julgados de acordo com suas obras e o destino eterno é selado. Estas visões são um poderoso lembrete da soberania de Deus, da justiça que Ele traz e da esperança para os justos, que encontrarão eterna paz em sua presença. O capítulo 21 e o capítulo 22 do Apocalipse encerram a visão apocalíptica de João com uma imagem deslumbrante e esperançosa da Nova Jerusalém, oferecendo um vislumbre da eternidade que Deus preparou para seu povo. A visão da Nova Jerusalém. Apocalipse capítulo 21, versículo 2. E eu, João, vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva adornada para seu marido. Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém representa a culminação da promessa de Deus para a humanidade. Descer do céu simboliza a transição da presença de Deus da esfera celestial para uma nova realidade na terra. A cidade é descrita como uma noiva adornada para seu marido, um símbolo de pureza, beleza e união íntima entre Cristo e a Igreja. Essa metáfora destaca a alegria e a perfeição do relacionamento que será restaurado entre Deus e seu povo. A glória e a luz da cidade Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. A cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória de Deus. A ausência de sol e lua reflete a completa e perfeita luz de Deus que ilumina a cidade. A glória de Deus representa a sua presença e majestade infinitas, que substituem qualquer fonte de luz física. É um símbolo da total ausência de escuridão espiritual e da plenitude da luz divina. Cordeiro como lâmpada. O Cordeiro, que é Jesus Cristo, sendo a lâmpada da cidade, significa que Ele é a fonte de toda a vida e verdade. A luz que Ele emana não só ilumina, mas também reflete a pureza e a santidade de Deus, revelando a plena redenção e a presença constante de Cristo na vida dos salvos. O rio da água da vida. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me um rio limpo de água da vida, claro como cristal, que saia do trono de Deus e do Cordeiro. Rio da água da vida. O rio é uma imagem poderosa da abundância de vida eterna e da contínua fluidez das bênçãos de Deus. A água da vida é um símbolo de renovação, pureza e satisfação espiritual. O fato de ser claro como cristal indica a transparência e a pureza da vida eterna oferecida por Deus. Trono de Deus e do Cordeiro. A origem do rio do trono de Deus e do Cordeiro sublinha que a vida eterna e as bênçãos vêm diretamente da autoridade e da soberania de Deus e de Cristo. Isso reforça a ideia de que tudo o que é bom e eterno é uma dádiva direta de sua graça e poder. O convite final. Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Convite amoroso. Este convite é um apelo para todos os que desejam participar da vida eterna. A colaboração entre o Espírito e a esposa, a Igreja, reflete a urgência e a profundidade do desejo de Deus de que todos sejam salvos. A oferta gratuita da água da vida destaca a graça de Deus,
que está disponível para todos que buscam a salvação. Quem tem sede? A sede simboliza uma profunda necessidade espiritual e um desejo de se conectar com Deus. O convite para vir e tomar da água da vida é um chamado à satisfação e à plenitude que só Deus pode oferecer, gratuito e disponível para todos. O livro de Apocalipse, com seus capítulos repletos de simbolismo e visão profética, não apenas revela os eventos finais do mundo, mas também nos lembra da soberania e do amor eterno de Deus. Ele oferece uma visão de esperança e redenção, mostrando que, apesar das tribulações e desafios, Deus tem um plano glorioso para o futuro. Cada visão do Apocalipse nos convida a refletir sobre nossa própria vida e a viver com uma perspectiva eterna. A promessa de que Deus fará novas todas as coisas, conforme Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, nos exorta a viver em santidade, esperar com esperança e confiar na vitória final de Deus sobre o mal. A visão da Nova Jerusalém é um testemunho do triunfo divino, da restauração e da paz eterna que aguardam os fiéis. Agora que você percorreu essa jornada épica e desvendou os mistérios do Apocalipse, é hora de mostrar que você faz parte de um grupo seleto que busca conhecimento profundo e transformação espiritual. É hora de afirmar seu compromisso. Escreva nos comentários: eu estou comprometido com a verdade. Mostre que você faz parte do grupo daqueles que buscam e compreendem o verdadeiro significado por trás dessas palavras. Sua declaração de fé pode inspirar outros a seguir o mesmo caminho. Se você deseja aprofundar seu conhecimento bíblico e explorar temas que transformam sua fé, inscreva-se no canal agora. Aqui, você encontrará vídeos que revelam os mistérios das Escrituras e trazem clareza para os dias de hoje. Não se esqueça de ativar o sininho para ser o primeiro a receber nossas novas reflexões. Além disso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa revelação. Sua participação faz toda a diferença. Junte-se a nós nessa jornada espiritual e fortaleça sua caminhada com Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.